Fala aí, meus amigos, tudo na paz? Então vamos à segunda aula da primeira lei da termodinâmica. Agora é aula de exercícios. Então pega aí a sua apostila 3, página 192. Eu vou fazer tanto os de sala quanto os propostos, tá? Vamos lá, vamos começar. Bom, então antes dos exercícios, vamos fazer um resuminho rápido aqui para você sintonizar todas as equações. Primeiro, o trabalho de um gás. Se a pressão é constante, você calcula o trabalho pelo produto, pressão, variação do volume. Toma cuidado com as unidades, ó, Newton por metro quadrado, que é a unidade de pressão, volume metro cúbico. Esse produto sobra Newton vezes metro, e isso é o Joule, né? Lembra que trabalho é a quantidade de energia associada aqui nesse exemplo à expansão do gás. Caso a pressão seja variável, vai ser fornecido um gráfico, ó, pressão em função do volume, olha a própria fórmula, e você descobre o trabalho pela área abaixo da reta ou da curva, até lá embaixo. Então, nesse caso, a área do trapézio formada vai fornecer o trabalho realizado nessa expansão. E quando for um ciclo termodinâmico, lembra que o ciclo é uma sequência de transformações, onde o estado inicial vai coincidir com o estado final. Para você calcular o trabalho do ciclo termodinâmico, é a área interna do ciclo. Lembrando que se for o sentido horário, ó, o trabalho é positivo, no sentido anti-horário, o trabalho vai ser negativo. Lembrem sempre desses sinais quando forem calcular o trabalho, né? Numa expansão, o volume aumenta, o ΔV é positivo, então o trabalho é positivo. Numa compressão, o volume diminui, o trabalho vai ser negativo. Então, esse é o resuminho sobre trabalho. Com relação à nossa aula anterior, eu falei sobre energia interna. Então, para um gás monoatômico, a energia interna é dada pela expressão 3 meios de nRT, sempre lembrando aqui as unidades, né, do sistema internacional, temperatura em Kelvin, ou 3 meios de PV. Bom, vocês viram na primeira lei da termodinâmica que nós usamos muitas vezes a variação de energia interna. Então, você pode calcular essa variação de três maneiras. Energia final menos a inicial, 3 meios de NR ΔT ou 3 meios de P ΔV, numa, por exemplo, transformação a pressão constante. E a primeira lei da termodinâmica é o que mais nós vamos usar a partir de agora, né? Que é uma conservação de energia aplicada a gases. Então, veja, um gás recebe calor, o que ele pode fazer com esse calor? Então, ele pode realizar trabalho numa expansão e a diferença dessas energias fica retida no próprio gás na forma de energia interna, né? Energia associada à movimentação das partículas do gás. Então, a quantidade de calor é o trabalho mais a variação de energia ΔU. E aí, pessoal, o que nós vamos fazer agora nos exercícios? Tomem cuidado com os sinais, né? Então, se a quantidade de calor for positiva, significa que o gás recebe calor. Negativo, ele perde calor. Trabalho positivo na expansão. Trabalho negativo numa compressão. ΔU positivo significa que teve um aquecimento. ΔU negativo significa que houve um resfriamento. Então, tomem sempre cuidado com os sinais. Vamos então fazer os problemas. Vamos começar pelo número 1 de aula, que diz o seguinte. Considerando-se a expansão isobárica de um gás ideal, veja que é uma expansão, em que o calor fornecido pelo meio é maior do que o trabalho realizado, o que pode se afirmar? A energia interna do gás aumenta, ela permanece constante, o sistema cede calor. Qual é desse problema aqui? Então vamos lá. Olha só a primeira lei da termodinâmica. Bom, primeiro passo é uma expansão isobárica. Então esse trabalho aqui é positivo. E o calor fornecido pelo meio é maior do que o trabalho. Então o meio externo forneceu calor ao gás. Então esse calor aqui é positivo e esse trabalho também. Como vocês estão vendo, segundo o texto, o calor é maior do que o trabalho. Se o calor é maior do que o trabalho, nós temos então um ΔU maior que zero. Olha um exemplo numérico. Imagina que a quantidade de calor seja 100 joules. E o gás realizou um trabalho na expansão de 80. Então está faltando 20 aqui na conservação de energia. Então ΔU é positivo. O que significa ΔU positivo? Que o gás sofreu um aquecimento, ou seja, a energia interna do gás aumenta. Por isso a resposta, letra A de amor. Tranquilaço, né, pessoal? É legal fazer exercício sobre isso, tá? É só tomar cuidado aí com os sinais. Vamos fazer mais um.
Vamos lá, exercício 2 é o seguinte: um sistema recebe 250 joules de calor de um reservatório térmico e realiza 100 joules de trabalho, não ocorrendo nenhuma outra troca de calor. Qual foi a variação de energia interna do sistema? Isso é bem simples, né? O calor recebido, então ele é positivo, 250, e o gás realiza trabalho. Se o gás realiza trabalho, é uma expansão, 100 joules, também positivo. Joga na equação, na conservação de energia, quantidade de calor 250, trabalho 100. O ΔU aqui vai ser a diferença, a letra E de elefante, 150 joules. Esse dificilmente os alunos erram, porque como é tudo positivo, né? O aluno que jogar aqui positivo sem imaginar os sinais, ele não vai errar o exercício, mas tem sempre que fazer essa análise, né, para você não errar nenhum problema, tá bom? Vamos lá, vamos fazer mais outro. Exercício 3 da Unesp. Um recipiente contendo um certo gás tem seu volume aumentado, ó, expansão, graças ao trabalho de 1.664 joules realizado pelo gás. Nesse processo, não houve troca de calor entre o gás, as paredes e o meio exterior. Considerando que o gás seja ideal, a energia de 1 mol desse gás e a sua temperatura obedece à relação U é igual a 20,8 T, onde a temperatura T é medida em kelvins e a energia U em joules. Lembra que a energia interna depende da temperatura absoluta, né? Bom, pode-se afirmar que nessa transformação, qual foi a variação de temperatura de 1 mol desse gás? Pessoal, basta fazer o seguinte, vamos lá. Primeiro passo, ó, não houve troca de calor entre o gás. O que você está lembrando aqui? Isso aqui é um tipo de transformação que nós vimos na aula passada. Quando não tem troca de calor, ó, o gás não troca calor com o meio, a transformação é chamada de adiabática. Então, nós temos aqui uma transformação adiabática. E o gás realiza trabalho de 1.664. Então, como que é isso? O gás usa a sua própria energia interna para realizar trabalho. São geralmente transformações rápidas, ele não recebeu calor. Então, como que ele expande se ele não recebeu calor? Ele usa a sua própria energia interna para sofrer essa expansão. E como ele usa a sua própria energia interna, o que acontece? Ele esfria, ele perde energia interna para a realização de trabalho. Então, veja, a quantidade de calor é zero, não trocou calor, trabalho 1.664, lógico, o ΔU é negativo, menos 1.664, o que mostra um resfriamento. Ó, a variação aqui vai ser negativa, uma dessas duas alternativas. Agora, como ele falou para a gente que U é 20,8 T, a gente pode colocar um delta dos dois lados. A variação de energia interna é por causa da variação de temperatura. Então, ΔU, 20,8 ΔT. Como ΔU é menos 1.664, nós encontramos então a variação de temperatura menos 80 Kelvin. Portanto, letra C é a resposta. Exercício legal, né? Então, vamos fazer mais um. Agora, pessoal, os exercícios tarefa. Vamos começar pelo primeiro aqui. Um gás sofre uma expansão, aliás, uma compressão, desculpa, adiabática. Então, vamos pensar nisso. Ele sofre uma compressão, então o meio externo, né, comprime esse gás, realizando trabalho sobre o gás, sem trocar calor com o gás. Então, mais uma vez, quando diz adiabático, a quantidade de calor trocada é zero. Bom, vamos analisar o que falou aqui e depois eu respondo cada item. Vamos lá. Compressão é uma redução do volume. Então, o trabalho realizado pelo gás é negativo. Tranquilo? O que mais? Adiabática. Então, a quantidade de calor é zero. Não tem troca de calor. Vamos jogar aqui na conservação de energia. Zero é igual ao trabalho mais ΔU. Vamos analisar esses sinais que a gente tem? Como foi dito que é uma compressão, uma redução de volume, eu sei que esse trabalho é negativo. Ora, se o trabalho é negativo, então o ΔU vai ser positivo. A soma dos dois tem que dar zero. Muito bem. O que significa ΔU positivo? Que o gás sofre um aquecimento. Então, o meio externo comprime esse gás rapidamente e aí o gás se aquece, né? Muito bem. O trabalho do meio externo é transferido para o gás. Beleza. Vamos ler as alternativas. A número 1. A energia interna do gás aumenta. Está correto, né? O ΔU é positivo, quer dizer que a energia interna aumentou. O gás cede calor para o meio exterior. Isso está errado. O gás não troca calor com o meio externo, diz no texto, né? Transformação adiabática.
a pressão exercida sobre o gás permanece constante. Pessoal, está errado, é uma compressão. Ó. O que acontece numa compressão? A pressão aqui vai aumentar, né? Imagina, o volume vai ser menor, vai aumentar a energia interna, quer dizer, vai aumentar também a pressão das moléculas no recipiente. Número 4, realiza-se trabalho sobre o gás. Verdadeiro. O meio externo realiza trabalho sobre o gás. Ou o gás realiza trabalho negativo. São as duas expressões que você pode dizer nesse caso. E número 5, a temperatura do gás aumenta, tá certo? Ó, aquecimento. E o volume do gás diminui, também tá certo, fala no texto que é uma compressão. Então tá aí, um exercício de vestibular tranquilo, né? Só de análise teórica da primeira lei da termodinâmica. E o 2, o que vocês acham dessa afirmação? É possível ceder calor a um gás sem que sua temperatura aumente? Olha que interessante. Nós vimos na calorimetria que quando você fornece calor a uma quantidade, por exemplo, de gelo, não necessariamente a temperatura vai aumentar. Ele pode usar essa quantidade de calor para mudar de fase. Aqui em gases pode acontecer o seguinte, ó, vamos analisar essa parada aqui. Será que a temperatura aumenta toda vez que você fornece calor? Pela expressão, calor é trabalho mais ΔU. Ora, mas se o ΔU for igual a zero, o que acontece? Se a gente imaginar uma transformação isotérmica, né? Ó, o calor vai ser exatamente igual ao trabalho. Então, é possível ceder calor a um gás sem que a sua temperatura aumente? É possível desde que a quantidade de calor fornecida seja totalmente convertida em trabalho. Então, a resposta, letra E de elefante, ó, sim, basta que o gás realize trabalho igual ao calor que recebeu. Muito bem, depois a gente vai estudar a segunda lei da termodinâmica, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa possibilidade. E a questão 3, pessoal, uma amostra de gás perfeito é comprimida por um agente externo, ó, com pressão agora, ó, vamos ficar esperto, hein? Ao mesmo tempo em que recebe 350 joules de calor de uma fonte térmica. Sabendo que o trabalho do agente externo foi de 650 joules, qual foi a variação de energia interna do gás? Então vamos lá. Não se esqueçam de analisar os sinais. O calor foi recebido pelo gás, então ele é positivo, mais 350. Agora aqui, pessoal, olha a parada importante, ó. O gás recebeu o trabalho do meio externo. Se o gás recebe trabalho do meio externo, imagina, o meio externo está comprimindo o gás, ó, uma redução de volume, ó. Então, o trabalho realizado pelo gás tem que ser negativo, menos 650. Lembra que eu escrevi lá no começo? Ó, quando é uma compressão, acontece então uma redução do volume e o gás então realiza trabalho negativo. Então, aquele dispositivo, tá vendo que ele se refere ao trabalho do agente externo. Mas como a referência é o gás realiza trabalho de menos 650. Ele recebe esse trabalho. Bom, agora que você estudou os sinais, joga aqui na equaçãozinha a quantidade de calor 350, o trabalho menos 650 e o ΔU é o que a gente vai descobrir. Vai ficar 1000 joules, né? Joga para cá positivo, vai dar 1000 joules, a resposta é letra C. Pessoal, o que vocês acharam? Então essa é a primeira aula de exercícios. Semana que vem eu vou postar outras aulas também de exercícios para a gente treinar e ficar craque numa das matérias mais importantes e mais cobradas da termologia, ok? Então um grande abração para vocês. Fui!